melhor do céu para fazer em nossas vidas nessa noite. Senhor, seja adorado nesse lugar. Senhor, seja exaltado nesse lugar. Papai, nós queremos glorificar o Teu nome porque Tu és santo. Tu és o único digno de toda a nossa adoração nessa casa de oração. Aleluia. Tu és aquele, Pai, que tem reinado sobre nós. Aleluia. E nós nos ajuntamos aqui hoje, juntamente com os nossos irmãos, glória a Deus, para dizer a Ti, Senhor Deus, que Tu és bem-vindo aqui. Aleluia. Não só hoje, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. Espírito Santo, que o Espírito de graça e de súplica reine sobre cada coração que aqui chegou. E que possamos sair daqui, não da mesma maneira como nós entramos, mas que possamos sair desta casa transformados, renovados, restaurados pelo Espírito de Deus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz de Jesus, irmãos. Estamos felizes em estar aqui nessa noite, honrados pelo convite do pastor Fábio e da pastora Mari. Amém. E por essa oportunidade de ministrar algo do coração de Deus para o coração de vocês. Aleluia. Eu sou o pastor Alessandro, pastora Dona, minha esposa. Nós somos casados há 30 anos. Amém. Somos pais do Esdras, de 27 anos, que tivemos a alegria de celebrar o casamento dele agora nesse domingo. E também da Rebeca, que é a nossa mais nova, de 24 anos. Amém? Somos os pastores da comunidade Tempos de Restauração, aleluia, desde 2004. Porém, de Paranaguá, é desde 96 que nós estamos aqui, amém? Louvando, bendizendo, servindo e adorando o nome de Jesus, aleluia. Eu quero que você leia comigo um texto da Palavra de Deus. Nós preparamos uma ministração que será ministrada a dois na noite de hoje, como vocês já perceberam. E se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Em Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 9. Amém? E nós estamos também transmitindo ao vivo nessa noite. Então, enquanto os irmãos presencialmente aqui abrem as suas Bíblias, nós queremos dar as boas-vindas a você também, que está no nosso Facebook, Tempos de Restauração, que vai receber aí no recôndito da sua casa, no conforto da sua casa, também a ministração da Palavra de Deus nesta noite. Lembrando que é muito importante você estar curtindo, você estar compartilhando, você estar comentando essa ministração. E também conferindo o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. São mais de 200 conteúdos devocionais e teológicos ali liberados na nossa página, no nosso canal no YouTube, para você e sua família. E nos siga no Instagram, Teologia_AMR. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 em diante diz: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas, se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Nós preparamos uma mensagem para vocês
já está pronta desde ontem. Nós preparamos no nosso altar de intercessão familiar. Depois a pastora Doni vai dizer como é isso e onde que ele fica. Aleluia. E o tema dessa noite é conselhos para casais. Conselhos para casais. Queremos, com a graça de Deus, trazer aos irmãos e irmãs 12 conselhos para casais. Amém? Aleluia. Como eu disse, nós já temos 30 anos de casamento. O casamento começa a ficar bom quando você começa a ver que as fotos do teu álbum estão começando a ficar amareladas. Esses dias eu fui olhar as fotos do álbum. Eu acho que eu ia mandar uma daquelas fotos para alguém, né? E eu ia fotografar ela, né? Para mandar aí pelo celular. E daqui a pouco me caiu essa ficha, pastor Fábio. Disse, nossa, olha como a minha cara está amarelada aqui. Só que para nós parece que foi ontem. Graças a Deus. E no casamento do nosso filho, né? Eu estou com 50 anos. A minha eterna namorada, ela está muito mais em forma do que eu, né? Não vou dizer a idade dela, obviamente, né? Mas eu quero também dizer para vocês que a gente vai se sentindo, se percebendo, se testando. Eu acredito que nós estamos nesse momento na melhor etapa do nosso casamento. Glória a Deus. A etapa que os filhos já estão um encaminhado, a outra parcialmente encaminhada, né? Está eu, a minha esposa e a cachorra em casa, né? Aleluia. E eu percebi também, e falei isso para ela, né, na festa de casamento do Esdras, do meu filho, que com as devidas condolências à noiva, na minha opinião, a mais bela da festa era a minha esposa. Depois no fim do culto eu mostro as fotos para vocês, vocês vão concordar comigo, né? E a gente está muito feliz. Graças muito a Deus. Feliz. É uma caminhada de 30 anos, que não é 30 dias, não é 30 horas, não é 30 minutos, né? É uma construção de um relacionamento. Amém. Né? Obviamente tem alguns casais aqui mais experientes, né, irmãos, do que nós, né? Tem mais tempo de casamento, né? Já passaram por caminhos que nós, acredito, estamos começando a passar, né? Aleluia. E outros ainda vão trilhar caminhos que nós já passamos, de repente, há bastante tempo. Amém? Amém. Então, que nessa noite o Espírito Santo testifique ao teu espírito, abençoe o teu coração, o teu casamento com a tua esposa, com o teu esposo, a tua família, né? Os teus filhos, e que você saia por aquela porta diferente de como você entrou aqui. Que você saia por aquela porta ao término deste culto tocado pelo céu na terra, abençoado. Que você saia por aquela porta fazendo uma reavaliação, né, do seu relacionamento, do seu casamento, né? E certamente muitos acertos aconteceram e também certamente muitas coisas podem e devem melhorar. E é interesse de Deus abençoar você, o seu cônjuge, nesse relacionamento, nessa aliança. Amém? Estou orando. Glória a Deus, irmãos. Estamos felizes por estarmos aqui compartilhando algo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu digo na nossa vida, mas não só na nossa vida, mas na vida de cada homem que aqui está, de cada esposo e cada esposa. Sabemos que o casamento é uma construção que você constrói todos os dias, até o fim. Eu costumo dizer que o casamento, ele precisa ser firmado em Deus.
ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. Às vezes as pessoas perguntam para nós, qual é o segredo do casamento de vocês? E eu sempre respondo, o nosso casamento saudável é um milagre de Deus. Todos os dias, ele precisa ser fortalecido pelo Senhor. Porque, afinal de contas, né? Deus criou o homem diferente da mulher, não é verdade? Eu sou diferente do meu marido e ele é diferente de mim. Bem diferente. Muito diferente. Mas Deus olhou lá de cima, pastor Fábio, e disse assim, vou juntar esses dois diferentes. E deu certo. E está dando até hoje. E esperamos chegar até o fim. Amém? Amém. Com as nossas diferenças, mas vivendo o propósito de Deus para o qual nós fomos chamados a essa terra. Amém? Aprendemos a fazer das diferenças não pontos de divergência, mas pontos de complementação. Amém. Então, quando você olha as diferenças no seu cônjuge, você começa a perceber que aquilo que você não tem, o seu cônjuge tem. E vai te complementar. Aquilo que o seu cônjuge não tem, você tem. Aleluia. E assim nós vamos nos complementando, né? Um ao outro, e vamos caminhando juntos, né? E vamos aprendendo um com o outro. Mas vamos entrar nos conselhos, né? Para casais. E o primeiro conselho para casais que Deus tocou no nosso coração trazer para vocês nesta noite é o seguinte: fundamentar a aliança na oração a dois. Ter um altar de oração conjugal. Desde o início do nosso casamento, nós entendemos a necessidade da oração. Uma oração a dois, uma oração específica pelo nosso relacionamento e também por todos os assuntos ligados à nossa família. Como a pastora disse, somos diferentes, eu complementei falando bem diferentes, né? E obviamente que nem tudo são rosas, né? Até as rosas têm os seus espinhos. Mas quando nós chegamos no momento espinhoso, nós aprendemos que a última palavra sempre tem que ser de Deus. Amém. Então, quando surgem entroncamentos, encruzilhadas, né? E um quer ir por um lado, o outro quer ir por outro, nós aprendemos a fazer o quê? A buscar a Deus em oração, e submeter a Deus os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, os nossos argumentos, né? E muitas vezes Deus veio, irmão, e disse assim, que eu estava certo. Outras vezes Deus veio e disse que ela estava certa. E outras vezes Deus veio e disse, nenhum dos dois está certo. Nos mostrou uma outra coisa que nós não tínhamos percebido. Então, quando existem situações assim, nós aprendemos a parar, consultar a Deus e esperar a resposta, irmãos, porque não nos movemos sem uma palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diga para quem está do seu lado aí, vamos lá, olha aí para quem está do seu lado, diga assim, não se mova sem uma palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, quando nós não temos uma palavra de Deus, até mesmo pela natureza do nosso ministério, que é um ministério focado no ensino, né? No ensino profético, no ensino teológico, nós trabalhamos já, né? Eu já trabalho, assim como são 30 anos de casamento, são 30 anos de ensino teológico. Amém. Né? E nós
entendemos isso, que não devemos mover sem uma palavra de Deus. Deus tem a última palavra, né? E em todos os momentos, mas sobretudo nos de divergências, nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem a dizer a respeito daquele assunto. Esse primeiro conselho aqui diz assim: fundamentar a aliança na oração a dois, ter um altar de oração conjugal. Queridos, sabemos que cada um de nós necessitamos de ter a nossa vida de oração, como crentes em Jesus. Não só o dia do culto, mas todos os dias da nossa vida, nós devemos orar ao Senhor, conversar com o Senhor. Só que aqui, como nós estamos num culto de casal, nós colocamos o primeiro conselho da oração a dois. Muitas vezes eu ouço algumas irmãs falarem assim: mas pastora, o meu marido não gosta de orar comigo. Nós não temos esse momento de oração junto. E qual que é o meu conselho? Eu sempre digo: comece você sozinho, que daqui a pouco você vai perceber que Ele estará orando junto com você. E no nosso caso, queridos, nós temos um altar de oração na nossa casa. E o altar de oração na nossa casa é na mesa do café, todas as manhãs. Há muitos anos, eu e o pastor, nós fazemos isso. Nós tomamos o nosso café, nós lemos a palavra de Deus e nós oramos. Vocês oram por quem, pastora? Nós oramos pelo nosso casamento, pela nossa casa, pela nossa família. Porque, queridos, eu tenho ensinado aqui na congregação a qual pastoreamos, que primeiramente você ora por você, e pela tua casa, e pela tua família, e pela tua própria vida. Depois você ora pelas outras necessidades e pelas outras pessoas. Mas primeiramente, você ora por você. Por que nós devemos orar por nós mesmos, em primeiro lugar? Porque um homem fortalecido, uma mulher fortalecida, vem um casamento saudável. Se você não for fortalecido na oração, se você não for fortalecido nessa palavra, as coisas não funcionarão como talvez vocês desejaram um dia. Pastora, nós temos problema? Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Mas é possível nós ter uma oração junto. Quanto tempo, pastora? 5, 10, 15 minutos. Vocês apresentam a vida de vocês ali no altar. No nosso caso, é na nossa mesa. Mas você pode fazer o teu altar de oração aonde você quiser. No teu quarto, aonde você quiser. Mas que nessa noite você saia daqui dizendo: eu preciso abençoar mais a minha esposa. Eu preciso abençoar mais o meu esposo. Nós precisamos cobrir o nosso cônjuge com a oração. Não é a pastora da igreja, não é o pastor da igreja, é você. Você é o sacerdote, você é sacerdotisa dentro da tua casa. E eu costumo dizer que a nossa primeira igreja não é aqui. A nossa primeira casa, o nosso primeiro ministério é lá dentro da nossa casa, aonde o meu marido conhece os meus defeitos, aonde ele conhece os meus defeitos, eu conheço os defeitos dele, e os nossos filhos conhecem os nossos defeitos. É lá. Mas é possível você ter um altar de oração, ainda mais nesse mundo que nós vivemos. Eu sinto te dizer, mas que vai de mal a pior.
E se nós não formos fortalecidos no nosso relacionamento, primeiramente com Deus, as coisas não ficarão boas. Amém? O mundo físico nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Mas muitas vezes nós percebemos as pessoas se desgastando tanto porque querem mudar situações no mundo físico, mas não promovem primeiro a mudança no mundo espiritual. Então, a primeira geografia que você precisa lutar, que você precisa batalhar e que você precisa trabalhar para que uma mudança aconteça é a geografia espiritual. Porque se as coisas entrarem nos eixos no mundo espiritual, através da observância de princípios, através da fidelidade a Deus, através de uma vida devocional, as coisas irão gradativamente, óbvio que mediante também o teu esforço, o teu trabalho, a tua dedicação, entrar nos eixos no mundo físico. Amém? Glória a Deus. E o segundo conselho eu só vou relembrar aqui, porque eu sou meio adiantado, né? Eu já adiantei ele. O segundo conselho eu já meio que falei aqui, que é a concordância com a voz de Deus nas divergências. Tá? Então nós vemos muito conflito entre casais e casais crentes, né? E não há quem não tenha conflito. Sim. Tá? Se eu chegar aqui na frente e dizer para vocês que meu casamento é perfeito, sem nenhum conflito, sem nenhuma discussão, sem nenhum desentendimento, e isso é uma mentira, tá? Isso não existe. Temos conflitos, temos discussões, temos os nossos desentendimentos, temos divergências, mas quando surgem essas coisas, oramos juntos. Amém. E às vezes o conflito está tão forte que não dá nem para orar muito junto, não. Aí a gente faz o quê? Aí eu vou para um lado orar E eu vou para o outro. e ela vai para o outro. É verdade. E aí a gente faz um acordo, nós vamos orar sobre isso. Né? Claro que às vezes não é com essa calma toda aqui que eu estou falando, né? Às vezes o negócio é meio assim, eu vou orar, você vai ver, eu vou orar e Deus vai falar. Né? E ela também, né? A gente vai lá, ora, e como eu disse para vocês, às vezes Deus vem e testifica ao coração dela que eu estava certo. Amém. Às vezes Deus vem e testifica ao meu coração que ela estava certa. E às vezes Deus vem, pega os dois e diz assim, vocês dois estão errados. E eu vou mostrar, com relação a esse assunto, o que eu penso disso. Amém. Amém? Amém. E aí a gente vai e executa, né? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Isso é uma outra coisa. Muitas vezes as pessoas só pergunte a Deus se você estiver disposto a obedecer o que Ele vai falar. Amém? Porque às vezes também as pessoas perguntam alguma coisa a Deus e Ele fala mesmo, né? Mas de repente não é bem aquilo que eu queria ouvir ou que eu estou disposto a fazer, né? Mas eu te garanto, isso nós temos autoridade para falar em nome do Senhor Jesus, né? Que você nunca fica no prejuízo executando o projeto de Deus, ouvindo a voz de Deus, seguindo o caminho de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Quando nós chegamos em Paranaguá, em 96, nós viemos com uma proposta feita por uma determinada denominação, que hoje nós não fazemos mais parte dela. E lá em Telêmaco Borba, onde nós morávamos, eu era secretário da igreja, eu já era também consagrado ao ministério. Eu morava numa casa no centro, eu morava a meia quadra do meu local de trabalho, eu era assalariado pela igreja, né? A minha casa era uma boa casa, tudo muito maravilhoso.
Viemos para Paranaguá com a proposta de uma igreja, de um salário e de uma casa. E quando chegamos aqui com a mudança, descobrimos que não tinha nem a igreja, nem o salário, nem a casa. E eu nunca me esqueço que naquela tarde chuvosa, o lugar para onde me mandaram era um lugar tão feio, tão feio, tão feio, que o motorista do caminhão, que não era crente, olhou para mim e disse assim: pastor, eu não acredito que um homem como o senhor vai ficar aqui, vai se sujeitar a isso. Pastor, vamos embora para Telêmaco de volta. Eu não cobro o frete, nem abro o caminhão. E chovia, um dia feio, sabe? Esquisitinho, de inverno. E eu disse: só um pouquinho. Porque ele me conhecia quem eu era e como eu morava lá e como era a minha esposa. Ele conhecia o nível de vida que nós tínhamos lá. E eu disse para ele assim: só um pouquinho. Abri a porta, aquele caminhãozinho baú quadrado, né? Desci na chuva, fui dando a volta por trás do caminhão e dizendo: Espírito Santo, qual é o teu propósito? Quando eu cheguei atrás do caminhão, pastor Fábio, o Espírito Santo falou assim para mim: você tem duas opções. Você pode ir embora e você vai andar na minha permissão e eu vou te abençoar. Ou você pode ficar aqui e fazer a minha vontade. Escolha. E eu cheguei do outro lado, bati no vidro do motorista, ele abriu o vidro e eu disse assim: pode arriar a mudança que é aqui mesmo. Amém. Essa daqui, quando chegou e viu o lugar que tinha colocado a gente para morar, eu nunca me esqueço. Sabe a Chiquinha do Chaves? Ela botou uma cadeira, assim, sentou e começou a chorar. E eu fiquei desesperado porque eu não sabia como é que eu consolava ela. E assim começou a nossa caminhada em Paranaguá. Amém? Amém. Hoje nós moramos numa casa, para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Que nós não compramos. Sabe por que nós não compramos a nossa casa própria? Porque ela foi doada. Glória a Deus. Hoje você está sentado aqui dentro desse lugar tão abençoado, né? Que é próprio. Glória e que foi doado. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vocês nunca vão perder por fazerem a vontade de Deus. Amém. Mesmo que pareça, no primeiro momento, que está perdendo, mas Deus nunca perde. Deus nunca se deixa vencer. Amém? Amém. Não ande na permissão, ande na vontade. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor tem o melhor para você e a sua família na vontade dele. Jesus. Aleluia. Terceiro conselho. É tanta coisa para falar, né? Vamos correr aqui. Aprender a perceber o que temos em comum, mesmo com as diferenças. Já falamos alguma coisa a respeito, né? Irmãos, como casal, a gente sabe o que o outro tem de bom, né? Cada um tem o seu lado especial, e muito especial. E tem aquele lado que eu posso melhorar, e tem aquele outro lado que o meu esposo precisa melhorar, mesmo com as diferenças, né? Um sendo diferente do outro, mas temos as qualidades. Eu costumo dizer na igreja que para nós termos relacionamentos saudáveis, não só com o nosso esposo ou nossa esposa, nós precisamos olhar primeiramente as qualidades da pessoa, do nosso relacionamento. Porque amados, se nós formos olhar para os defeitos, para as fraquezas, eu digo para vocês que a gente não vai conseguir conviver com ninguém. Mas quando nós olhamos, e aqui eu digo em relação a esposo ou a esposa, quando nós olhamos as qualidades, as diferenças, elas ficam lá para trás. E você não vai valorizar as diferenças.
E eu digo como mulher, porque as mulheres aqui vão concordar comigo, né? Nós somos aquela que levanta da cama com aquela agenda na cabeça, né? Já está tudo certinho, tudo programado. Não é verdade? Toda a tua agenda do dia na casa, com os filhos, está tudo aqui, ó, tudo programado. E eles não, né? Vocês sabem, né? Que eles são devagar, quase parando, né? Não é verdade? Amor, pega aquela margarina ali na geladeira. Aonde? Ali, amor. Aonde? Ali na primeira parte. Mas não tem nada. Procura. Se eu for lá no escuro, eu vou pegar a dita da margarina. Ou será que é só lá em casa que é assim? São as diferenças. Mas é possível ter um relacionamento saudável, mesmo com as diferenças. Amém? Amém. A gente já levanta com os boletos na cabeça, né, irmãos? Oh, meu Deus! Se elas levantam com a agenda na cabeça, eu não sei os irmãos, mas eu já levanto com os boletos na cabeça. A gente tem que pagar isso. Né? Aleluia, irmãos e irmãos. Amém. Se quiser, eu dou os meus com vocês. Né? Aleluia. Também, irmãos, glória a Deus. A capacidade, né, que as irmãs têm de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Glória a Deus. Né? Então, eu ajudo muito a pastora em casa, né? Porque eu trabalho em casa, né? E volta e meia, então ela grita lá na cozinha, vem aqui me ajudar, e tal, lá vou eu, né? E aí eu entro na cozinha, ela diz assim, né? Guarda isso aqui na geladeira, tira o lixo do banheiro, varre a sala, né? E guarda aquela louça. Aí eu penso e escolho primeiro começar pelo mais fácil, né? Aí daqui a pouco ela já grita assim, né? Mas não fez ainda! Eu digo, calma, é uma coisa de cada vez, eu ainda estou no lixo do banheiro. Mas é bom, irmãos. Quarto conselho: ter como meta ser um homem sábio e uma mulher virtuosa. Aleluias. Deus falou conosco semana passada que existe uma fórmula para a família perfeita. Glória a Deus. O mundo diz que a família perfeita não é possível, mas Deus diz que é possível. Amém, Jesus. Isso é uma outra coisa. Você não pode pautar a sua família pelo discurso do mundo. Você tem que pautar a sua família pelo discurso de Deus. Porque quem criou a sua família é Deus e não o mundo. Sim, papai. Então, o mundo não sabe nada da sua família. Quem sabe é Deus. Aleluia. Quando a gente tem um problema com alguma coisa, os irmãos que trabalham aqui com aparelho, com essas coisas assim, sabem como é que é? Com manutenção, né? A gente chama assistência técnica. E existe uma assistência técnica para a família que é Deus e não o mundo, né? E Deus nos falou assim que existe uma fórmula: homem sábio mais mulher virtuosa igual família perfeita. Glória a Deus. Aonde que está o homem sábio na Bíblia? Salmo 1. Não se detém no conselho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos ímpios, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Você já conhece o texto, né? E onde está a mulher virtuosa? Isso é mais fácil, né, irmãs? Provérbios 31, do verso 10 em diante, né? Então vamos repetir, repita assim comigo: homem sábio, mais mulher virtuosa, igual família perfeita. Família perfeita. Amém? Tenha como meta, irmão, ser um homem sábio. Aleluia. Aleluia. Tenha como meta, irmão, ser uma mulher virtuosa. Se o homem é a cabeça da família, né, estabelecido por Deus, mas a mulher é o pescoço. E quando o pescoço está duro, dá torcicolo e dói muito, né? Então, irmão, você não pode ser uma mulher dura com os seus esposos. Irmãos, digam amém. Amém.
Aleluia. Por quê? Porque senão você vai causar dores, você dá torcicolo. Aleluia. E você, irmão, é o cabeça, mas você não pode ser um cabeça dura. Amém? Aleluia. Você tem que ser o cabeça, mas a mente de Cristo, trazendo a palavra e a vontade de Deus para o teu cônjuge, para os teus filhos, para a tua casa. As irmãs dão glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai. Dá glória a Deus aí, irmãs. Glória a Deus. Se animar um pouquinho mais. Amém? Quinto conselho, pastor Eduardo. Entender que a base de um casamento bem sucedido é um coração convertido. Queridos, essa tem que ser a nossa oração todos os dias como casal. Que você tenha isso como meta no teu relacionamento conjugal. Que você possa dizer para o Senhor: Senhor, converte o meu coração ao coração da minha esposa. Senhor, converte o coração da minha esposa ao meu coração. Pastora, é possível isso? Claro que é. Deus está nesse negócio, porque Ele ama a família. Ele ama o casal. É um projeto dele. Hoje o mundo prega outra coisa. Hoje o mundo ensina que não é bem assim. Mas Deus ensina a mim. E hoje nós estamos aqui comemorando, celebrando, através desse culto, desse ensino, o amor à moda antiga. Só que os princípios de Deus jamais vão passar. Eles são eternos. Eles nunca serão antigos no teu relacionamento, no coração do teu esposo e no coração da tua esposa. Então que você saia por aquela porta hoje, casal, homem e mulher que me ouve, que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, converte o meu coração ao coração da minha esposa. Senhor, converte o coração da minha esposa ao meu coração. Queridos, experimentem ter essa experiência, que vocês vão ver grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida de vocês como casal. Amém? Diga assim comigo: corações convertidos, famílias saradas. Quando o coração do esposo é convertido à esposa, quando o coração da esposa é convertido ao esposo, o coração de ambos é convertido a Deus, também aos filhos, dos filhos aos pais. Então a família vai começando a experimentar níveis de cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Sexto conselho: entender que casamento é um contexto de ajustes, onde precisamos compreender os tempos e estações. Eu disse para vocês no início que, na minha opinião, nós estamos vivendo o melhor momento do nosso casamento. Glória a Deus. Tirando algumas coisinhas que começam a aparecer de saúde, eu nunca pensei que ter 50 anos fosse tão bom. Glória a Deus. Aleluia. E esses dias eu estava caminhando, vindo a pé aqui na igreja, pensando assim: Senhor, se eu tivesse o corpinho de 20 e pouco, com a cabeça de 50 seria perfeito. Aleluia. Mas casamento é um contexto de ajustes. O que nós queremos dizer com isso para os irmãos? Que nem sempre nós andamos ajustados como estamos hoje. E certamente mais ajustados estaremos amanhã. Aleluia. Que nem sempre nós andamos em concordância como concordamos hoje. Que nem sempre nós tivemos tolerância e compreensão um com o outro como nós temos hoje. E temos ainda muito o que melhorar. Aleluia. Casamento é um contexto de ajustes. Amém? Quem está casado precisa ter esse entendimento, né?
De repente ninguém te falou isso, né? Então, vou falar eu, né? Você casou, você entrou num contexto de ajustes. E quem Deus vai ajustar, quem Deus vai usar para ajustar você, é o seu cônjuge. Amém? Aleluia. Quem Deus usa para me ajustar é a pastora Doni. Quantas vezes eu estou meio fora da casinha, isso acontece direto, né? E aí ela me ajusta, né? E eu também tenho ajustado ela. Nós vamos compreendendo os tempos, compreendendo as estações, e é uma coisa interessante, né? Os casais mais experientes, de repente, já têm essa experiência. Várias vezes eu falo uma coisa que ela está pensando naquele exato momento, ou ela fala uma coisa que eu estou pensando. Por quê? Porque nós temos caminhado esses anos num nível de ajuste, e a gente vai tornando, apesar das nossas diferenças, também vai se tornando muito parecido um com o outro, né? A ponto de ter coisa que nem precisa falar, né? Que um olha para o outro e já percebe o que o outro está pensando. Amém? Mas isso é uma caminhada. Amém? É uma caminhada, uma jornada, uma estrada que você vai caminhar com o seu cônjuge com a graça de Deus. 7º conselho, pastora Dona. Vai vir? Então vamos lá. Casamento envolve ajuda mútua, mas cada um precisa entender e desempenhar o seu papel sem inversões nem negligências. Falhou, irmão. Vamos lá. Falhou o cartucho. Ajuda mútua, né? Cada um desempenha o seu papel, sem inversões e sem negligências. A pastora falou aqui no início duas expressões, que é o sacerdote e a sacerdotisa. Você precisa entender uma coisa: depois que você casa, a partir do momento que você casou, nasceu ali uma nova família, amém? Amém. Amém? E a partir do momento que você casou, sua família passa a ser o seu cônjuge e posteriormente os seus filhos. Papai e mamãe não são mais a sua família, passam a ser seus parentes. É verdade. Titio e titia não são mais a sua família, são seus parentes. Vovô e vovó, seus parentes. Amém? Quem é a minha família? Eu, minha esposa, meus filhos. E nós vamos perceber que dentro da família existem papéis. Qual o papel do homem? Eu disse agora há pouco aqui, né? Ser a cabeça. Mas a cabeça, né? Em amor, né? O que tem na cabeça? Os olhos. Você, marido, precisa enxergar espiritualmente. O que tem na cabeça? Os ouvidos. Você, marido, precisa ouvir a voz de Deus. O que tem na cabeça? O cérebro. Você, marido, precisa pensar os pensamentos de Deus para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família. Aleluia. Agora, eu falei que a irmã, que a mulher, a esposa, é como se fosse o pescoço, né? Qual a função do pescoço? Conectar a cabeça com o resto do corpo. Qual a função do pescoço? Permitir uma movimentação, né? Então a irmã, né? Você tem essa flexibilidade, você tem essa desenvoltura. Você, mulher de Deus, precisa ser uma facilitadora e não uma complicadora para o seu marido. Tem mulher, irmãos, que misericórdia, parece que só complica, né, a vida. Coisa já é difícil, já é complicada, ela complica mais ainda, né? Não, a mulher precisa ser uma facilitadora. Entendendo também uma outra coisa: tem momentos que nós estamos caminhando, né? E a gente vai entender que o caminho a seguir é por aqui.
Muitas vezes nós entendemos juntos, mas existem momentos que mesmo após ter orado, esperado em Deus e tudo mais, né, ela ainda não percebeu. E existem situações também que você, irmão, precisa se posicionar espiritualmente e dentro da sua casa, né? Então, nessas situações, a última palavra é do seu marido, irmão. Amém? Amém. Tem situações que ela resolve, que ela ora, que ela discerne coisa e tal, mas tem situações que ela não chega num determinado nível, e aí eu digo assim: agora sai que eu vou orar, eu vou buscar, e é comigo o negócio, e eu vou discernir, e eu vou dizer, é por aqui. É verdade. Amém. Né? Isso não é uma ditadura, mas é um posicionamento. Nem ser machista. E não é ser machista, porque muitas mulheres acham que isso é machismo, não é? Não. Né? Por quê? Porque nós vivemos uma dificuldade hoje em dia, não sei se você já viu isso, né? Onde muitas vezes está se terceirizando a posição do marido para a mulher, e aí as irmãs andam sobrecarregadas. Eu me lembro de uma pessoa que congregava conosco, o pastor Fábio, que tudo ele dizia assim: ah, fulana ora, ah, fulana leu lá na Bíblia, a mulher dele, né? Ah, fulana disseram. Aí um dia ele me pegou meio azedo, e eu olhei para a cara dele e eu disse assim: irmão, mas tu não é a tua mulher? Quando é que tu vai orar? Quando é que tu vai entender? Quando é que tu vai discernir? Quando é que tu vai te posicionar? Tu terceiriza para a tua esposa, e a irmã não é à toa que ela andava sobrecarregada, né? Então nós precisamos ter, homens, essa sensibilidade, esse entendimento. Já indo para o final, o 8º conselho, pastor, agora é contigo. Um bom casamento não será desgastado, mas sim fortalecido pelo tempo. Isso é possível, pastora? Claro que sim. Um bom casamento, ele pode ser fortalecido mesmo com o tempo. Como disse o pastor, nós estamos vivendo os melhores tempos da nossa vida. Porque nós somos os melhores? Não. Porque Deus está em primeiro lugar no nosso relacionamento. Sempre esteve. Mesmo com as minhas diferenças, mesmo com as diferenças dele, mesmo sendo um diferente do outro, mas caminhando no propósito a qual o Senhor estabeleceu para nós vivermos juntos. Sendo fortalecidos. Como que você consegue um relacionamento saudável no teu casamento? Como nós já falamos aqui, pedindo para Deus a graça, a sabedoria do céu, porque a sabedoria vem do céu, pedindo paciência, que nem sempre é fácil você ter paciência no relacionamento, mas com o tempo você amadurece, e como dizia ele, você começa a pensar uma coisa, daqui a pouco ele fala e ele está pensando a mesma coisa que você pensou. Isso chama-se maturidade no relacionamento conjugal. Não é um pisando em cima do outro, não é um fazendo o outro de capacho, não. E como dizia ele, não é ser machista, mas a palavra do Senhor ela é muito clara. Lá em Provérbios 14 ela diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E nós temos visto ultimamente muitos casais se separando por falta de sabedoria, por falta de discernimento, porque não buscaram junto, não se fortaleceram no Senhor Deus, aquela aliança. E eu quero dizer algo, irmãos, muito sério. A nossa aliança, essa aliança que você carrega no teu dedo,
ela precisa ser fortalecida pelo Senhor. Sabe por quê? A tempestade vem, os ventos vêm, a necessidade vem, o dia mau bate na nossa porta, a enfermidade chega. E se nós, como casal, como homem e mulher, nós não estivermos fortalecidos por Deus, a nossa casa, ela não vai resistir, ela vai cair. E é por isso que você e eu temos visto muitos casamentos, inclusive casamentos cristãos, sendo, meu Deus, implodidos de todas as formas, porque não houve um fortalecimento. É fácil, pastora? Não, não é fácil. E eu vou dizer para você, mulher e homem que aqui está, às vezes é necessário você caminhar uma milha a mais. É necessário. É necessário você caminhar uma milha a mais, para você ver a tua família sendo restaurada todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível. Amém? No conselho, a jornada 2 depende de acordo. Diga comigo, acordo. Acordo. Por isso devemos buscar um discurso único no casamento, principalmente diante dos filhos. A própria Bíblia diz, né, que dois não andam juntos se não estiverem de acordo. E eu confesso, né, e é só lá na minha casa que acontece isso, certamente, que toda vez que eu fiz alguma coisa em desacordo com a pastora, deu errado. Né? Deu errado. Eu poderia passar muitas horas aqui contando alguns testemunhos engraçados, porém também tristes, né? De momentos em que eu, em desacordo com ela, decidi fazer tal coisa, né? Principalmente coisas relacionadas a compras, coisas relacionadas a negócios, né? Agora eu vou lá, vou resolver esse negócio aqui. Mas você não vai orar? Que orar coisa nenhuma, já discerni, aleluia. Deu tudo errado. E aí chegava lá, fazia o negócio, dava tudo errado. E aí, né? E aí eu tentava remendar, consertar, me escondido dela, né? Mas ela já percebia de longe, né? E daqui a pouco eu já ouvia ela gritando lá de dentro da cozinha: eu não te avisei. Então, irmãos, uma coisa que a gente aprendeu é não andar em desacordo. Amém? Nem sempre o discurso é único, né? Mas nessas ocasiões a gente precisa harmonizar isso, especialmente para os filhos. Seus primeiros discípulos dentro da sua casa são seus filhos. Aleluia. Sua primeira igreja é a sua casa. Amém. É a sua família, é o seu lar. Aleluia. 10º conselho: no casamento não pode haver confusão de identidades. Já falei isso, né? Ao casar, sua família é seu cônjuge e filhos. Os demais são apenas sua parentela. Tá? Então, quem vai educar, criar seus filhos? Você. Porque os filhos não são do papai e da mamãe, são de você. Não são do titio e da titia, são de vocês. Não são do vovô e da vovó, são de vocês, né? E nós tivemos algumas situações no início do nosso casamento, né, em que nossos pais quiseram interferir na criação dos nossos filhos, né? E claro, você tem que honrar os pais, respeitar os pais, tem que saber como falar com os pais, né? Mas com toda a educação do mundo, eu me lembro uma vez que eu falei isso para minha mãe, né? Eu disse: olha, o Esdras, né, filho da senhora sou eu, e fui muito bem criado, obrigado, mas Esdras não é seu filho, é meu. Então eu e a mãe
vamos levar em consideração o que a senhora falou, mas nós vamos definir como o nosso filho será criado. Amém. Ela não gostou muito na hora, mas hoje ela entende. 11º conselho: o casamento precisa ter equilíbrio. Não espiritualize tudo, né? Às vezes o marido chega meio irritado em casa, né? Ah, o diabo! Não, irmão, não é o diabo, é que esse homem trabalhou o dia inteiro para pagar os boletos, está cansado, está irritado, e tu tem que entender o cara, minha filha. Cadê o fruto do Espírito aí, da paciência, do domínio próprio? Aleluia, né? Às vezes essa mulher levanta aquelas coisas que acontecem lá em casa só, né? Agora nós estamos vivendo um negócio, meu irmão, que misericórdia, um tal de menopausa. Ô Jesus, né? As irmãs aqui já passaram por isso, sabe como é, né? Eu digo, meu Deus, esse negócio deve ser o Satanás, isso daí, né? E aí no início desse ano ela me disse assim: ai amor, eu descobri um negócio para ajudar a curar os sintomas, um negócio lá, me mostrou o negócio, né? Não vou dizer o nome aqui porque está transmitindo, né? Mas um produto aí, né? Desses naturais e tal, né? E eu disse, funciona? Ela disse, ai, funciona, eu estou vendo aqui, eu acho que funciona. Eu disse assim, me dá o site que eu vou comprar agora. Comprei 12 caixas, irmão, do negócio. Todo dia no altar familiar, na hora do café, eu falo para ela, abre a boca, chupa a sua balinha aqui, minha filha, né? A balinha da tranquilidade, né? Porque misericórdia, irmão. Então às vezes não é que é o Satanás no couro da mulher, é a menopausa, ou é a TPM, né? Enfim, né? Ou de repente também você passou o dia lá no serviço trabalhando, você não estava com aquelas crianças em casa, não sabe nem o que eles aprontaram, né? Então a gente não vai espiritualizar tudo, mas também não vai naturalizar tudo, porque às vezes Satanás está atuando na casa, no casamento, e os casais não percebem. Quantas vezes nós oramos na nossa casa, ungimos, fizemos guerra espiritual e abrimos a porta mesmo e dissemos, vai embora daqui, em nome de Jesus. Amém. E aquilo passou que nem um vento. É isso aí. Tá? Então, nem tudo é Deus, né? Caiu um copo do armário, é Deus falando comigo. Não, peraí. Né? Pode ser que o trem passou e a casa chacoalhou e não tem nada de sobrenatural nisso, né? Mas também você precisa, irmão, irmã, esposo, esposa que me escuta, aprender a discernir essas coisas. Tem coisas que são de fato espirituais, tá bom? E o último conselho, né? Nessa noite de amor à moda antiga, você começa a ficar um pouquinho mais antigo, os amigos começam a te convidar assim, amor. Quando ele me convidou, amor à moda antiga, botou a minha fotinha, vocês viram a fotinha minha dela, parece que está meio envelhecida, estou desconfiado que ele está achando que eu sou meio antigo. 12º conselho, a intimidade do casal. Os irmãos entenderam, né? Tem menores aqui no recinto, né? Então, amém? O irmão já sacou, né? A intimidade do casal pertence só a eles e deve ser momentos de alegria e satisfação. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que isso pertence só a eles? Porque nós já vimos, irmãos, muito casal com problema e até casamento acabar, né? Porque muitas vezes um dos cônjuges abriu coisas da intimidade do casal, né? Para alguém, para um colega de trabalho, para uma vizinha, né? Até mesmo para pai e mãe, né? E a intimidade do casal é só deles. Amém? Claro que no caso de uma dificuldade física, né?
obviamente você pode e deve, né, procurar um profissional, uma ajuda médica, né? Sempre as consultas que a minha esposa foi, eu sempre participei com ela, né? Eu sou meio médico, às vezes eu já meio que prescrevi até o negócio, né? Agora a gente vai, pastor Fábio, chegando nessa idade que eu tô, você já começa também a consultar com os médicos aí que mexem no negócio aí. Ah, vocês estão rindo, os bonitões, você vai chegar lá. Se preocupe, que você chega lá também. Que o cara põe aquela luva assim. Né? Mas ela consulta comigo também, né? E nós somos um casal assim bem aberto nessa área. Glória né? a Deus. Entre nós, obviamente. Bem liberto, aleluia. Né? Glória a Deus. Mas a intimidade de vocês pertence só a vocês. Graças a Deus. Amém? Amém. Nada de comentários com quem não deve. Tá bom? Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos orar. Gi? Isso. Nós vamos ter um momento agora de oração e unção com óleo. Isso, irmão. Faz um solinho aqui, mas você vem, irmão, fica do lado dele. Isso aqui. Amém? Isso. E os casais, né? Fica aí mais juntinho do seu cônjuge. Eu vou ungir e a pastora Doni vai estar orando por vocês em nome de Jesus, né? O irmão vai adorando ao Senhor aí, em nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Pega na mão do teu esposo, da tua esposa. O Senhor está aqui, queridos. O Senhor faz parte dessa família. O Senhor faz parte da tua casa, dos teus filhos, do teu casamento, do teu relacionamento conjugal. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Mas o Senhor está e quer fazer parte da tua história, lá dentro do teu lar, lá no seio da tua família. Papai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos orar e abençoar a vida destes casais. Espírito Santo, que o Espírito de graça, que o Espírito de amor, o Espírito de paciência, o Espírito de súplica, possa reinar no coração desse esposo, dessa esposa. Papai, que a história deles possa ser contada através, papai, de uma vida com Deus, de uma vida de lealdade, de uma vida de cumplicidade como